Alô, amigos da TVC BH, estamos abrindo mais um Gente que é Gente, hoje, 16 de abril de 2015. Nós temos hoje um convidado especial, um convidado que vai nos dar aula de política, de economia, de finanças, mas principalmente vai nos dar uma aula importantíssima, aula de vida. Nosso convidado de hoje é o professor João Reis, professor Hilton Paiva. É uma satisfação imensa recebê-lo aqui em nossos estúdios. Boa noite para todos. Sinto-me honrado em ter recebido este convite para participar desse programa Gente que é Gente. E sinto muita vontade em estar aqui, porque na realidade eu sou um educador e um dos objetivos do educador é fazer o ser humano sempre melhor, que é um dos pontos da razão da vida. Nós viemos ao mundo exatamente para melhorar a cada dia, até o fim da nossa existência aqui. Meu nome é João Eustáquio dos Reis, eu sou de Itabira, fiz curso de contabilidade a nível técnico em minha cidade. Por ter conseguido uma boa desempenho no curso, tive o prazer de fazer estágio na Vale do Rio Doce, na Superintendência das Minas, e posteriormente entrei para o grupo da Vale numa empresa chamada Serra Geral, onde existia a participação de empresas japonesas e a Vale do Rio Doce. Fiz o curso superior em contábeis e posteriormente fiz mestrado em administração financeira. Leciono há 30 anos e aposentei junto ao Grupo da Vale em 2005. Professor João Reis, vamos fazer uma interrupção na sua apresentação. Certo. Porque nós temos muita coisa para conversar. Como Certo. estão vendo aí no vídeo, o professor João Reis é cadeirante. Enganam-se, ele não é cadeirante. Conforme já nos disse antes de começar o programa, ele está cadeirante. Professor, explica para a gente por que o senhor está nesta cadeira de roda, o que aconteceu, como o senhor trabalha hoje. Certo. Eu estou aqui para afirmar que a doença é um problema celular. Não é nada de destino e outras crenças que a gente traz. Mas isso é um problema celular e eu, em 2008, tive um AVC, posteriormente tive uma parada cardíaca. Isso demandou uma hospitalização em torno de 4, 5 anos. Fiquei 70 dias sem condição de raciocinar, fiquei no CTI e tive várias complicações, que terminou com uma infecção sistêmica e tive os órgãos comprometidos, tipo rins, pulmão, visão, fala, mas através da fé e da ajuda da família e dos amigos, com as suas orações e a minha crença em Deus, eu superei tudo isso. Hoje eu já faço coisas que eram impossíveis há 4 anos passados. Hoje eu tenho uma vida normal com o apoio dessa cadeira, mas o que vale muito é a sua cabeça, é a sua vontade, é a vontade de viver e sobreviver. Isso é um exemplo de vida, professor. O senhor me emociona e certamente está emocionando nossos telespectadores,
com essa exposição. Pelo visto, o senhor não sente falta, apesar de ter tido 2 pernas amputadas, ter tido problemas cardíacos, o senhor voltou a lecionar, continua lecionando, para dizer, a sua satisfação é como se não tivesse lhe faltando absolutamente nada. E não está. Não está, Edivaldo. Porque, na realidade, o ser humano, ele é constituído de matéria e espírito. E eu, graças a Deus, tenho uma parte espiritual mais equilibrada, ou seja, a parte material para mim era necessária, mas a parte espiritual, que é formada de sentimentos, de coisas maravilhosas, como amor, compreensão, alegria, até crença em Deus, isto eu tenho e ela é um pouco mais. Então, eu entendo que a parte espiritual é que nos conforta, faz a gente superar os problemas vários, como perdas de amigos, perdas de parentes, perdas de condição. Então, graças a Deus, eu me sinto iluminado. Voltei a trabalhar porque eu tinha esperança que eu ia voltar. E estou lecionando na Newton de Paiva, uma casa de educação que é a minha casa. Daqui a meia hora estarei em sala de aula com a maior disposição possível, trazendo conhecimentos e habilidades para jovens sonhadores como eu. Eu gosto de sonhar e realizar. Maravilha, simplesmente maravilhoso. Isso, professor, me traz esta história de vida do senhor, essa animação, essa disposição, esse amor à vida. Me faz lembrar antigos amigos, companheiros aqui da TVC, como Adelson Pires, que era um psicanalista que sofreu um acidente e ficou tetraplégico durante muitos anos, mas que era um grande parceiro aqui na TV comunitária. Hoje, ao conhecer o professor João Reis, ver que ele teve problemas cardíacos e, em consequência, teve vários órgãos afetados, ficou com problemas sérios durante muito tempo, teve, inclusive, de previsão de fim de vida por familiares ou médicos e tal, superou, continua superando, sempre com a maior disposição, trabalhando, embora seja aposentado, continua trabalhando com muita vontade de ensinar alguma coisa, ensinar o que aprendeu. O principal que ele pode ensinar é essa lição de vida. Professor, mas nós vamos deixar um pouco o seu histórico. Vamos aqui, porque o senhor não é um deficiente físico que veio aqui dizer que nós convidamos para contar essa história. Isso faz parte do nosso programa, mas eu quero saber da sua área agora. Vamos conversar agora, vamos entrar em política, finanças e tal, porque seus alunos certamente são privilegiados, receberem seus ensinamentos. Na área de finanças, o senhor é bacharel em contabilidade, fez mestrado em finanças e atuou por 30 anos na Vale. E nessa matéria do senhor de finanças, inclusive parece que o senhor tem um projeto social na Newton Paiva ligado a isso. Isso. Fala um pouco sobre a sua ciência, sobre a sua matéria. Perfeitamente. Muito obrigado pelos elogios, mas é o seguinte, a área de contábeis, ela agrega muitos conhecimentos, por exemplo, de administração, de finanças, de direito, porque, na realidade, o estudo dela é o patrimônio de uma empresa. E o patrimônio da empresa, ela, para ter uma boa gestão, ela tem que ter tudo isso aí. Então, na realidade, eu sinto muita vontade de falar, e eu vou falar sobre um pouco do aspecto econômico-financeiro que o país passa no momento. E a ideia é o seguinte, o grande problema econômico nosso, no momento, pensando nesses 3 últimos
três primeiros meses de 2015 é realmente a inflação. A inflação, para quem conhece e viveu alguns anos passados, é destruidora de uma economia e com ela vem uma sequência de problemas financeiros, desemprego, é um desequilíbrio total da economia. Eu não vou aprofundar muito e vou evitar falar problemas políticos, mas vou falar de uma forma que eu consiga transmitir para você, gente do dia a dia. Por exemplo, não precisa de olhar indicadores para ver que os preços estão disparando, que você está tendo dificuldade no seu orçamento financeiro doméstico. Basta ir às compras e a cada final ou 15 dias do mês, você vê que você traz uma cesta muito menos pesada e com muito menos qualidade. Por quê? Porque está tendo um poder aquisitivo da moeda. O seu salário continua o mesmo. Então, ele perde o poder de aquisição de bens e serviços. A inflação, ela é em função de descontrole de preço. E aí tem várias explicações. E a nossa vai uma mais simples. Existem preços livres e preços administrados. Os preços livres é aquele que você vai no supermercado. Os preços administrados normalmente são os serviços públicos. Energia, água, transporte. E você tem sentido isso na pele. Você está consumindo menos água por causa do problema da seca. Você está pagando mais caro. A sua conta de água está disparando. A energia nem se fala. Gasta-se menos porque está tendo uma conscientização e está vindo um valor muito maior. Você tem a capacidade de identificar e de compreender o que eu estou te dizendo. Eu podia vir com fórmulas mirabolantes econômicas, mas não é isso que eu gosto de passar para o ser humano. Tem que ser uma comunicação perante a nossa compreensão. E nós preocupamos muito com o ser humano e comungamos com a TVC, porque a ideia dela também é você, dona de casa, é você, ser humano. Tanto que nós estamos fazendo um projeto na Faculdade Newton de exatamente o aspecto de ajuda às comunidades. Nós estamos elaborando o curso de contábeis e o curso de jornalismo da Newton, está elaborando um projeto onde nós vamos aos bairros, à associação de bairro, para ver a demanda do bairro, no que a gente possa atender de forma solidária. Porque não é dando dinheiro que se resolve. Nós estamos sabendo disso claramente. Então, a ideia é, cada bairro tem a sua particularidade. E nós vamos fazer o levantamento e vamos agir. Por exemplo, o bairro tem uma casa de idosos. Nós vamos visitá-los, levar alegria, levar amor, levar esperança. A própria associação, vamos ver se ela está regularizada. Se não tiver, nós vamos regularizar para que ela tenha benefícios de doações recebidas. Para as famílias do bairro, nós vamos levar educação financeira na gestão dos custos domésticos, dentre outros. Ok, professor, é um projeto simplesmente fantástico. Mas nós vamos fazer uma rápida interrupção, com a sua permissão,
Perfeitamente. Um minutinho só e já já voltaremos. Venha passar um maravilhoso fim de semana na pousada Seu Didi e aproveitar o melhor que a natureza proporciona. A pousada tem uma vasta área verde com playground, piscinas de água corrente para crianças e adultos, além de uma cachoeira. Tudo isso a 42 quilômetros de Belo Horizonte, em Rio Acima. Faça hoje mesmo sua reserva. Para outras informações, acesse o site pousadaseuDidi.com.br ou pelo telefone 031 9888 7734. Pousada Seu Didi, natureza, conforto e tranquilidade. Conversando hoje com o professor João Reis da Newton Paiva, que é bacharel em contabilidade e tem mestrado em finanças. Ele foi controller da Vale do Rio Doce, se aposentou, teve acidente cardiovascular, do qual resultou a amputação de 2 pernas, mas hoje, se a gente não visse chegar aqui numa cadeira de rodas, não perceberia, porque ele mesmo faz questão de declarar que não é cadeirante, ele está cadeirante, ele quer, e se Deus nos der vida e saúde, nós queremos trazê-lo aqui de volta à TV comunitária, dentro do tempo mais breve possível, andando, deixando de lado a sua cadeira de roda para vir mostrar vir provar para a gente do que a fé é possível. Ele, no final do segundo bloco, falou sobre inflação. Eu gostaria de lembrar, o professor chegou a tocar nesse assunto, que nos idos de 93, se não me engano, um pouco mais, nós tínhamos uma inflação de 80% ao mês, mas nós saímos daquela inflação. Ela não acabou com o Brasil, nem acabou com a gente. Agora nós estamos sofrendo mais. Por quê? Eu acho que estamos sofrendo porque vivemos um período de vacas gordas, onde o poder aquisitivo subiu, aumentou, principalmente os trabalhadores que não tinham emprego, não tinham serviço, passaram a ganhar melhor. Só que agora começa a inflação. Ela é preocupante, ela vai ter as consequências sérias, mas vamos saber até onde ela chega, se é suportável, se isso tem conserto, quais as causas e quem vai nos falar a respeito, professor João Reis. Com a palavra, professor. A inflação, ela atinge não só as empresas, mas atinge as pessoas, as famílias. Ela traz um desequilíbrio para a economia. Por exemplo, investimentos. Normalmente, os investimentos diminuem. E se diminuir o investimento, a inflação é a deflação que acontece. Por exemplo, você não tem linha de crédito, nem pessoa física e nem jurídica, porque os custos operacionais dos empréstimos vão lá para cima. Torna-se quase impossível você, empresa, captar um empréstimo, com esse empréstimo você produzir e ter uma condição de remunerar o alto empréstimo e também o custo do capital próprio, que é a taxa de retorno da empresa. Com isso, falta emprego. Faltando emprego, falta consumo, falta dinheiro, falta salário. Então, é uma situação horrível. Só quem viveu é que sabe. É horrível. Então, são vários aspectos. Eu estava vendo há uns dias aí a inflação de 2014. Passou. Nossa economia
Brasil está no primeiro lugar, 5,9. Claro que entre países que têm uma economia que pode ser chamada de economia, porque existem economias que não têm a mínima condição de ser dita como um país econômico, onde, segundo as normas internacionais de contabilidade, uma economia com 100% no último triênio já é uma moeda fraca. Nós temos notícias todos os dias de empresas fechando, principalmente do comércio em Belo Horizonte, na região do Triângulo Mineiro, em São Paulo, as empresas destilarias, todas fechando. Nós podemos ficar aqui listando muitos. Um deles, a falta de confiança. O mercado perde a confiança. Os investidores desaparecem, não trazem investimentos para o nosso país, não fazem investimentos aqui, a balança da entrada de dólares cai. Então, temos que lutar muito. E você, gente, você é fundamental, porque você, através da educação financeira, você vai fazer frente a isso. Substitua os alimentos, procure aqueles mais baratos, vá, pesquise, porque tem diferença na própria cadeia das empresas, tem diferenças absurdas. Então nós temos que mudar o nosso sistema agora para superarmos junto essa situação que tomara que seja passageira. Nós acreditamos, uma das empresas que está passando por a maior tempestade, que chama Petrobras, por más ações humanas, eu acredito no reerguimento da Petrobras. Por quê? Porque ela tem a melhor tecnologia do mundo em engenharia do petróleo, de gases. Eu acredito. Essa política aí que traz descrença, esquece isso. Para de ficar falando isso e creia que ela vai recuperar. Se você olhar essa semana, as ações dela já valorizaram quase 40%. Por quê? Porque é uma coisa boa que o nosso país tem. Então tem que parar com essa ideia de política e agir para o bem da gente. Isso, professor, isso. Eu ia lhe perguntar, mas você praticamente já respondeu a minha pergunta por antecipação. Mas ainda ficou alguma coisa, professor. Apesar dessa inflação, eu lhe perguntaria, o senhor que é um homem otimista, esperançoso, de fé, eu lhe pergunto, primeiro, o Brasil está no fundo do poço ou o senhor acredita que a gente vai sair dessa crise econômica, política, sei lá? O país nunca está no fundo do poço. O país Brasil não precisa de preocupar com isso, porque ele tem recursos naturais, é um país rico, é um país de pessoas maravilhosas, amorosas, inteligentes, talentosas. Então, eu creio, só não vou dizer que eu tenho certeza, porque isso é muito, né? Muita pretensão, mas eu acredito, mas muito, e nós vamos superar. E lhe digo mais, a minha área de conhecimento, que é contábeis, o Brasil é uma das 3 potências do mundo. É Estados Unidos, Itália e Brasil. São as 3 melhores. Existem outros países, tipo a Alemanha, que tem boa contabilidade. Mas a nossa é a melhor. E sabe por que é a melhor? Por causa dos desafios. A Itália era maior porque lá é o berço do conhecimento na Europa. Depois, com as grandes companhias, os Estados Unidos liderou e lidera, que inclusive é o maior PIB do mundo, tirando
a comunidade europeia. Mas a comunidade europeia não pode ser comparada com ela porque é uma cesta de países. Professor, e um país que tem uma Petrobras, um país que tem um pré-sal, e que tem uma brava gente brasileira, não pode se entregar ao desânimo. Isso é uma crise passageira. Nós vamos, se Deus quiser, sair dela o mais breve possível. Não são esses atos de corrupção delatados, agora denunciados, uns provados, outros não, que causaram. Isso é para melhorar. Claro, isso não foi isso que causou. A Petrobras só citou aí. Por que a Petrobras, as ações da Petrobras estão subindo? Estavam baixando por especulação? Ou a Petrobras continua sendo uma grande empresa muito forte? Então, país que tem o que o Brasil tem. Isso. E outras empresas outros grupos econômicos também. O Brasil tem muito. E preste atenção, voltando a falar na Petrobras. Por que as ações dela estão subindo? É um aspecto chamado confiança. É só restabelecer isso, é só achar que o nosso país tem saída, que a política tem saída. Para quê? É muito fácil falar político é corrupto. Não! Isso é uma característica inerente ao ser humano. Só que o Espírito Santo tem que eliminar isso. Porque tanta gente que faz errado não é só na atividade pública que tem isso. Aliás, na privada também, porque todas essas empresas que participam é atividade privada, não é do governo, não. Exato. Então temos que ter muito cuidado com o aspecto da paixão política e temos que pensar na vida, tem que pensar nas pessoas, na gente. A Petrobras, ela teve situações, outro dia a presidência falou que o país está em crise por causa da seca e da problema internacional. Tem gente metendo a onca. Não, ela disse com base em realidade. Por exemplo, a seca traz problema. Com certeza. E a crise internacional. Você sabe quanto que é quanto que é o custo do petróleo? O barril caiu 60%. Isso dá reflexo da Petrobras. Então o lucro dela tem que diminuir. Agora está voltando. Mesma situação passou a Vale do Rio Doce. Com a crise do preço lá na China. Caiu demais. Teve momentos ruins. Mas como tem uma boa gestão, são empresas sustentáveis, elas superam. Um beijo para todo mundo. Professor João Reis, eu espero que o senhor se disponha a voltar aqui para dar mais aulas para a gente. Aulas de finanças, de economia, aulas de vida. Muito obrigado. Eu é que agradeço, senhor Edivaldo. Sua participação. Muito obrigado. Muito grande. E eu venho com todo prazer. E a gente sai daqui com mais esperanças. Eu também tenho minhas crenças, tá? Isso. Mas ouvindo isso de quem sabe fazer as contas, tem a ciência na cabeça, a gente fica mais esperançoso. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço. Muito obrigado, senhores telespectadores, por sua audiência. Continuem conosco na TBC BH, 19 anos no ar.